Bem-vindos! Hoje a gente vai fundo numa obra, assim, explosiva da filosofia. Crepúsculo dos Ídolos, do Nietzsche, lá de 1888. O subtítulo já diz muito, né? Ou Como Filosofar com o Martelo. Exato. Um título e subtítulo que já dão o tom da coisa toda. Pois é. A gente tem aqui o prefácio, algumas daquelas sentenças e setas, sabe? Bem afiadas, e uns trechos mais longos em que o Nietzsche analisa figuras como Sócrates, a própria ideia de razão na filosofia, a moral, a cultura da época dele e também a relação dele com os antigos. Uma seleção bem representativa do estilo e das provocações do livro. Nossa ideia aqui é mergulhar nessas ideias, sabe? Tentar extrair as provocações, os insights mais cortantes mesmo. Pensem nisso como se a gente estivesse usando o tal martelo do Nietzsche. Mas não para sair quebrando tudo. Não é isso. É mais para auscultar, como ele diz. Testar a solidez, né? Daquelas ideias que a gente costuma aceitar como, sei lá, eternas, inabaláveis. Isso. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. Nietzsche, logo de cara, já chama a gente para questionar a base do nosso pensamento. No prefácio mesmo, ele não alivia, né? De jeito nenhum. Ele fala que é preciso conservar a serenidade frente a algo sombrio. E fala de uma transvaloração de todos os valores. Uma inversão total do que se considera valioso. Ele pega pesado. Pega mesmo. Ele chega a dizer que somente um excedente de força é demonstração de força. E até menciona a guerra como uma espécie de prudência para espíritos mais profundos. Cita até um lema em latim, né? In crescunt animi, virescit vulnere virtus. Que seria algo como... É algo como os espíritos crescem, a virtude floresce com as feridas. Reforça bem essa ideia de que a força, a virtude verdadeira para ele, nasce da superação da dificuldade. E o método que ele propõe é fascinante. Auscultar os ídolos, com o martelo. Exato. Muita gente pensa logo em destruição, né? Mas a imagem é mais sutil. Pensa num diapasão. Ele quer dar uma batidinha nos ídolos para ouvir o som. Para ver se tem aquele célebre som oco por dentro, né? E isso, se soa oco, indica vazio, falta de substância por trás da fachada imponente. E o alvo dele não são os modismos, os ídolos em voga. Não, ele mira alto. Mira nos eternos, nos mais antigos, aqueles em que a gente mais acredita e que, segundo ele, muitas vezes são os mais ocos, os mais insuflados. É uma postura bem provocadora. E ele se descreve como um velho psicólogo e caçador de ratos. Alguém pronto para fuçar onde ninguém quer olhar, para fazer falar o que prefere ficar quieto. E ele deixa claro, né? Diz que essa análise toda é uma grande declaração de guerra, sem meias palavras. Essa ideia de testar os sons dos ídolos leva direto para a seção sentenças e setas. São tipo estilhaços de pensamento. Rápidos, cortantes. Aforismos, né? Cápsulas de ideias. Exato. E alguns são muito provocadores, tipo, o ócio é o começo de toda a psicologia. Aí ele pergunta, quase rindo, como a psicologia seria um vício. O que ele quer dizer com isso, hein? Que só parando, refletindo, talvez até pro vício, a gente começa a se entender? É uma boa pergunta. Talvez ele sugira que o autoconhecimento precisa de um certo distanciamento da correria, da ação constante. E nessa linha tem a frase talvez mais famosa dele, né? Ah, sim. Da escola de guerra da vida, o que não me mata torna-me mais forte. Essa encapsula perfeitamente a ideia da diversidade como motor de crescimento. Um tema central para ele. A resistência, superar obstáculos. Não são só coisas ruins. São condições para ficar mais forte. Total. E tem outras pérolas ali. Quando se possui o porquê da vida, então se suporta quase todo o como. Nossa, isso é muito forte. Fala direto da importância de ter um sentido, um propósito para aguentar o tranco, né? Sem dúvida. E ele não perdoa aos filósofos que tentam encaixotar tudo. Diz, desconfio de todos os sistemáticos. A vontade de sistema é uma falta de retidão. Parece que ele curtia mais um pensamento aberto, mais vivo, talvez. Mais caótico, como a vida? Pode ser. E essa valorização da vida complexa aparece em outras frases. Sem música, a vida seria um erro,
uma declaração de amor à arte, né? Sim. E ele rebate o Flaubert, que dizia que só se pensava sentado. Nietzsche manda: só os pensamentos que surgem em movimento têm valor. Seja movimento físico ou intelectual, né? A ideia de um pensamento dinâmico. Exato. Esses aforismos são como faíscas mesmo. Acendem perguntas sobre tudo: conhecimento, moral, felicidade. São convites para a gente repensar o que parece óbvio. E ele fecha a sessão com uma fórmula quase enigmática. A fórmula de minha felicidade. Um sim, um não, uma linha reta, uma meta. Deixa essa sensação de clareza, decisão, foco, mas também de saber dizer não, de aceitar e rejeitar. Bem Nietzsche. Bem Nietzsche mesmo. Bom, depois dessas setas, ele pega o martelo para valer. Para auscultar um dos maiores ídolos da filosofia, Sócrates. Na sessão O Problema de Sócrates, ele já chega botando o dedo na ferida. Uhum. Questiona aquele consenso dos sábios antigos que achavam a vida meio sem valor. Cita a frase famosa do Sócrates antes de morrer: viver significa estar muito doente. Para Nietzsche, isso não prova que a vida não presta. Não. Prova, talvez, que algo esteja doente aqui. Que esses próprios sábios talvez fossem decadentes. E essa palavra decadência é chave para ele, né? Fundamental. E não é só moral. É quase fisiológico para ele. Significa um declínio da força vital, um enfraquecimento dos instintos, uma dificuldade de afirmar a vida plenamente. Entendi. E ao analisar Sócrates, ele pega a origem plebeia, a famosa feiura dele, coisas que na Grécia Antiga, que valorizava beleza e nobreza, já seriam quase, sinais dessa decadência, né? Exato. Quase uma refutação biológica na visão de Nietzsche. Ele até lembra a história do fisionomista que teria dito que Sócrates era um monstro cheio de vícios escondidos. E a resposta irônica do Sócrates: vós me conheceis, meu senhor. E aí ele vai fundo na equação socrática. Razão igual a virtude igual a felicidade. Nietzsche acha isso bizarro, totalmente contra os instintos gregos mais antigos, que valorizavam a força, a paixão, não só a lógica. Ele sugere até que a dialética, o método de Sócrates, que antes era vista como más maneiras pela elite, virou uma arma da plebe. E a ironia socrática. Uma forma de ressentimento, uma vingancinha sutil contra os nobres. É a leitura dele. Uma forma de embaraçar quem tinha o poder usando a argumentação. Mas a interpretação principal é que Sócrates e essa supervalorização da razão surgiram num momento específico. Atenas já em declínio, onde os instintos estavam meio fora de controle. A razão virou um tirano necessário para botar ordem na casa. Isso. Só que, e aqui tá o pulo do gato, Nietzsche não vê isso como cura. Vê como outra doença, outra forma de decadência. Porque para ele, combater os instintos de forma radical é a própria receita da decadência. Faz sentido dentro da lógica dele. A frase-chave é: enquanto a vida está em ascensão, a felicidade é igual aos instintos. A vida forte não reprime, ela organiza, usa os impulsos. E até a morte de Sócrates ele reinterpreta. Como um cansaço final. Uma admissão da própria condição decadente. Exatamente. Uma fadiga da vida, quase. Essa crítica à razão exagerada de Sócrates já prepara o terreno para o próximo ataque, né? Nas partes sobre a razão na filosofia e como o mundo verdadeiro se tornou fábula. Sim. Aqui ele generaliza a crítica aos filósofos. Acusa eles de falta de sentido histórico, de ódio contra o vir a ser, contra a mudança. O egipcismo, como ele chama, a mania de mumificar conceitos, transformar o que é vivo e muda em algo eterno, parado, morto. Isso. Desconfiam dos sentidos justamente porque os sentidos mostram a mudança, a multiplicidade. Preferem inventar a ficção de um ser único, estável, verdadeiro, escondido por trás de tudo. E aí ele até elogia o Heráclito, o filósofo do tudo flui. Elogia, mas com ressalvas. Diz que Heráclito respeitou mais o vir a ser, mas também foi injusto com os sentidos. Para o Nietzsche, a coisa é radical. Os sentidos não mentem. É a nossa razão que interpreta mal o que eles mostram. Exato. É a razão que impõe unidade, substância, duração, onde só existe processo, fluxo. Por isso, tal mundo aparente, o mundo que a gente percebe, o mundo do devir, é o único mundo real para ele.
O mundo verdadeiro, É uma ficção vazia, uma invenção. uma invenção acrescentada de maneira mendaz, ele diz. Muitas vezes por ressentimento contra este mundo aqui, o real. É uma inversão completa mesmo. Ele chega a elogiar o nariz, diz que é o mais delicado dos instrumentos. E critica a filosofia por colocar os conceitos mais elevados, que para ele são os mais abstratos, mais vazios, como origem de tudo. A tal causa sui. A causa de si mesmo. Aquilo que não precisa de nada antes para existir. E o exemplo máximo disso seria a ideia de Deus na filosofia tradicional. O conceito mais abstrato, mais longe da experiência concreta, colocado como fundamento de tudo. Para o Nietzsche, é o erro máximo. E ele resume essa crítica naquelas 4 proposições, que são demolidoras. A primeira, os motivos para chamar este mundo de aparente, mudança, etc., na verdade provam que ele é real. Segunda, as características do tal ser verdadeiro, imutável, eterno, são as características do nada, do vazio. Terceira, inventar outro mundo só faz sentido se a gente tiver um instinto de caluniar a vida, de depreciar este mundo aqui. E quarta, dividir o mundo em verdadeiro e aparente, como fizeram Platão, o cristianismo, até Kant, é sintoma de decadence, de uma vida fraca, que não aguenta a realidade como ela é. Nossa, e a seção seguinte, como o mundo verdadeiro acabou por se tornar fábula, é genial na concisão, né? Ele conta a história desse erro em 6 etapas. É incrível mesmo. Desde Platão, Platão, sou a verdade. Passando pelo cristianismo, o mundo verdadeiro como promessa após morte. Aí vem Kant, a ideia fica mais sutil, nevoenta, incognoscível, mas ainda manda na moral. Depois o positivismo, a ideia já meio desconfiada, canto de galo. Aí a filosofia livre, pré-Zarathustran, a ideia é vista como inútil, refutada. Até chegar em Zaratustra no próprio Nietzsche. A abolição final. Abolimos o mundo verdadeiro. Que mundo restou? O aparente, talvez? Mas não. Com o mundo verdadeiro abolimos também o aparente. O que sobra é a realidade una sem essa divisão. E aí ele anuncia, Incipit Zaratustra, o começo da filosofia afirmativa dele. É uma narrativa muito poderosa. E essa crítica a toda a razão que cria mundos verdadeiros leva direto para a visão dele sobre a moral, em moral como contra a natureza e os 4 grandes erros. Exato, o ataque aqui é frontal à moral tradicional, principalmente a cristã, que prega a aniquilação das paixões. Ele cita o il faut tuer les passions, né? É preciso matar as paixões. E o exemplo bíblico, se teu olho te escandaliza, arranca-o fora. Para Nietzsche, a pura estupidez, uma castração da igreja, que ele via como inimiga da vida. A proposta dele não é reprimir, é espiritualizar a paixão. Usar a energia dos instintos de forma criativa, sublimada, como no amor ou até na capacidade de valorizar os inimigos. Então, essa moral antinatural, e ele acha que quase toda moral ensinada é assim, vai contra os instintos da vida. É um sintoma de decadência. Sim, é a leitura dele, é uma condenação da vida feita por uma vida já enfraquecida. Ele pega o Schopenhauer, que prega a negação da vontade de vida, e diz que isso é o próprio instinto da decadência que se transforma em imperativo. É o julgamento sobre a vida feito por quem já está, de certa forma, condenado pela fraqueza. É bem duro. Para desmontar essa moral, ele aponta os 4 grandes erros do nosso raciocínio, erros psicológicos que levam a conclusões falsas e sustentam a moral e a religião. O primeiro, confusão entre causa e consequência. Ele dá o exemplo do Cornaro, aquele nobre italiano que viveu muito com uma dieta super regrada. Todo mundo dizia, a dieta foi a causa da longevidade. Nietzsche inverte. E se o metabolismo lento dele foi a causa da dieta e da longevidade? Ah, entendi. A dieta seria consequência, não causa. Isso, e ele aplica a moral. A virtude não seria a causa da felicidade. A felicidade de alguém forte seria a causa da virtude dele. Confundir isso para Nietzsche já é sinal de instinto degradado. O segundo erro, causalidade falsa. Aqui ele ataca nossa crença em fatos internos como causas, tipo vontade livre, motivos conscientes, o eu que decide.
Para Nietzsche, tudo isso é ilusão, ficção. A vontade, especialmente, ele diz que não movimenta mais nada. Ele até culpa a gramática. A estrutura sujeito-predicado, eu faço, nos faria acreditar nesses agentes fantasmas. Acreditamos na gramática, ele diz. É forte isso. O terceiro erro: causas imaginárias. Psicologicamente, quando a gente sente algo estranho, a mente corre para achar uma causa, qualquer uma, só para aliviar a angústia da incerteza, né? Nietzsche diz que a religião e a moral usam isso muito bem. Sentimentos ruins, culpa, pecado, castigo, sentimentos bons, graça divina, boa consciência, explicações fáceis para coisas complexas. E o quarto, talvez o mais bombástico: erro da vontade livre. Ele vê isso como um artifício dos teólogos, a ferramenta perfeita para tornar a humanidade responsável no sentido deles, culpada e aí sim, merecedora de punição ou recompensa. Toda a psicologia moral estaria viciada nessa busca por culpados. E a conclusão desses 4 erros é radical. Totalmente. É a rejeição completa da responsabilidade individual pela nossa existência e características. Ninguém escolhe nascer como nasceu, com as inclinações que tem. Ninguém dá ao homem suas propriedades. Ninguém é responsável em geral por ele existir. Somos parte de uma cadeia de causas e efeitos. A fatalidade de tudo. Exato. Para ele, somos parte do fluxo do universo. A implicação é enorme. Todo o nosso sistema de culpa, mérito, pecado, recompensa estaria baseado em erros psicológicos. Então, negar Deus e essa responsabilidade absoluta seria a grande libertação. Seria. Restauraria a inocência do vir a ser. Permitiria aceitar a vida sem o peso da culpa ou a ilusão do mérito transcendental. É uma tentativa de tirar um fardo que ele acha que nos enfraquece. Ufa! Depois dessa demolição toda, ele se volta para os antigos, né? Na seção O que devo aos antigos, ele tinha uma relação complexa com eles. Tinha. E, curiosamente, ele admite que pegou o gosto pelo estilo mais com os romanos. Cita Salustio pela concisão e Horácio pelo mosaico de palavras pela musicalidade. Com os gregos, a coisa pega mais. Ele critica Platão duramente. Chama de decadente do estilo, pré-existentemente cristão, até de covarde diante da realidade. Pesado. Mas tem uma grande exceção grega para ele: Tucídides, o historiador. Ah, sim. Nietzsche admira demais a vontade incondicionada de não se deixar engambelar e de considerar a razão na realidade. Um realismo cru, sem firulas. Tucídides seria o representante da cultura dos sofistas, dos realistas, o último suspiro da força grega antiga antes da infecção socrática e platônica. Ele até interpreta as instituições gregas, tipo a polis, a competição, não como sinais de harmonia, mas como defesas contra a própria violência dos instintos gregos, contra a vontade de potência deles. Exatamente. Uma força tão grande que precisava ser canalizada, controlada por essas estruturas. E é nesse contexto que ele traz de volta os conceitos famosos: apolíneo e dionisíaco, como 2 tipos de embriaguez, 2 impulsos artísticos. Isso! O apolíneo ligado ao olho, à visão, à forma clara, distinta, ligado ao sonho, à beleza serena, às artes plásticas, à poesia épica. É o princípio da individuação, da medida. E o dionisíaco? Ah, o dionisíaco excita tudo, dissolve o indivíduo na embriaguez coletiva, leva à descarga total de emoção, à metamorfose, ao êxtase, ligado à música, à dança, ao lirismo. É a experiência da unidade com a força vital do mundo. E Diôniso, para Nietzsche, é a chame do instinto grego mais profundo, aquele que Sócrates e Platão teriam reprimido. Exato! É a afirmação total da vida com tudo. Alegria e dor, criação e destruição. O sofrimento não é negado, faz parte do pacote, como as dores das parturientes. É celebrar a vida eterna, o eterno retorno, onde até o sexo é sagrado, como expressão dessa força vital. Por isso a tragédia grega, para ele, não era pessimista.
Era o contrário. Justamente. Era a recusa decidida do pessimismo, a afirmação dionisíaca suprema da vida, mesmo com o horror e o problema. Seria abraçar o eterno prazer do vir a ser, um prazer tão imenso que inclui até o prazer na aniquilação, na destruição que faz parte do ciclo eterno. É uma afirmação radical. E ele termina se colocando nessa linha, né? O último discípulo do filósofo Dióniso eu, o mestre do eterno retorno. E cita Zaratustra sobre a necessidade de ser duro. Reforça essa postura de afirmação total. É o fechamento dessa obra intensa. Que viagem! Exploramos hoje essa investida do Nietzsche, essa ausculta com o martelo, contra os ídolos em Crepúsculo dos Ídolos. Vimos a crítica dele à moral, a razão filosófica que nega a vida, a figuras como Sócrates e Platão, e, por outro lado, a busca por essa afirmação potente, dionisíaca, da vida, que abraça tudo, até o sofrimento. Sim, e acho importante lembrar que essa transvaloração que ele propõe não é só um exercício intelectual, né? É um chamado para a gente reexaminar as bases das nossas próprias crenças, dos nossos valores. Um desafio, na verdade. Um desafio para encontrar nosso próprio porquê para suportar o como da vida. Encarar a complexidade, as contradições, em vez de fugir para ideais fáceis ou para os tais mundos verdadeiros que ele via como ficções de gente cansada da vida. É um convite à coragem mesmo, intelectual e existencial. E fica a reflexão, Minton, depois desse passeio pelo pensamento de Nietzsche, que ídolos da nossa cultura hoje, ou da nossa vida pessoal talvez, merecessem uma auscultada com esse martelo simbólico. Que certezas nossas poderiam, quem sabe, soar meio ocas? Uma boa pergunta para ser levada aqui. Encerramos aqui esta análise aprofundada das ideias de Nietzsche em Crepúsculo dos Ídolos.